Boa noite, pessoal. Eu sou a Clara, membro do projeto do Construção Mais. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles, que estão. A gente está no nosso 13º encontro do C Mais Cast. E, em nome do projeto, eu gostaria também de agradecer a presença e disponibilidade do nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Roberto Alves Farias. E não deixe, gente, de acompanhar nossas mídias sociais e se inscrever no nosso canal, para vocês ficarem sabendo das nossas novidades. Oi, pessoal. Eu sou o Hélio, membro do projeto Construção Mais, e hoje vamos conversar um pouco sobre segurança de barragens no Brasil. Nosso convidado para esse bate-papo é o Sérgio Roberto Alves Farias. Se apresente para a gente, Sérgio. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, né, de estar participando dessa palestra. E vou tentar aí, dentro do meu conhecimento, da minha experiência, tentar explicar um pouco dessa área de segurança de barragem, que é uma área que está crescendo muito aí no Brasil e está tendo muita visibilidade, né, diante dos problemas, dos acidentes que nós vemos, principalmente. Eu sou engenheiro civil, tenho mestrado na área de recursos hídricos e fiz especialização em segurança de barragens. Eu trabalho aqui na Codevas, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. A Codevas é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E eu atualmente, eu sou coordenador de segurança de barragens aqui da 2ª Superintendência e atuo também como consultor, né, na área de hidrologia e recursos hídricos. E estou à disposição aí das perguntas e é isso aí. Obrigado. Novamente, gostaríamos de agradecer a presença e disponibilidade do nosso convidado e informar que no final teremos um tempo para responder às dúvidas que surgirem no chat. Então, você que está nos acompanhando, mande as dúvidas que forem surgindo ao longo desse bate-papo. Sérgio, então, para a gente começar, em termos gerais, vou fazer a nossa primeira pergunta. Quais são os principais aspectos relacionados ao tema segurança de barragens? E quem são esses agentes responsáveis pela segurança da nossa barragem, no território nacional? É o seguinte, os agentes que são os órgãos fiscalizadores, né? São os órgãos que têm que fiscalizam todas as barragens do Brasil. A principal característica que você analisa primeiro são a questão da estrutura da barragem. A barragem ela tem vários aspectos que você tem que analisar, né? A parte da estrutura, que a inspeção de barragem ela é uma inspeção visual, entendeu? Depois que a barragem está construída, essa questão da segurança é uma inspeção visual. Você tem que ser treinado, logicamente, né, para você ver quais os pontos que você verifica. No caso aqui da Bahia, por exemplo, tem dois órgãos. Tem um órgão do Estado, né? Então, o órgão do Estado fiscaliza as barragens do Estado, porque tem barragens. Aí você diz assim, pô, como é que eu vou saber se a barragem é do Estado? A barragem é do Estado quando ela foi construída por um órgão do Estado, né? E está também num rio estadual. Então, se, por exemplo, o Estado de Alagoas construir uma barragem, a responsabilidade da fiscalização dessa estrutura é do órgão ambiental de Alagoas. E no caso de um órgão federal, Codevas, por exemplo, quando ela constrói uma barragem, no caso da Codevas, se o rio for um rio federal, quem fiscaliza essa barragem é a Agência Nacional de Águas. Se o rio for um rio estadual, quem fiscaliza é o INEMA, aqui no caso da Bahia, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, tem essa questão, entendeu? Isso na parte de barragens de abastecimento de água, né? Porque se você for uma barragem de rejeitos de mineração, quem fiscaliza é o DNPM, já é outro órgão também. Então, é isso. Então, o que é que você analisa quando você vê uma barragem? A primeira coisa que você vê. Você vê toda... como eu falei, é uma questão visual. Você faz uma inspeção visual. Você analisa o coroamento, os taludes,
Então, existe tipo um checklist que a gente segue, um roteiro. Esse roteiro, quem determinou esse roteiro que a gente segue todos os técnicos aqui da Codevasf foi o próprio, na época, o Ministério da Integração, hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, tem uma cartilha, existe um manual, então a gente foi treinado para seguir esse manual, seguir essa cartilha e seguir todos esses procedimentos, entendeu? E a lei de segurança, na lei de segurança, ela determina que o empreendedor, ela treine uma equipe, ela cria um grupo específico para tratar da segurança de suas barragens. Esse grupo vai fazer as inspeções e vai emitir um relatório, entendeu? Então, essa equipe tem que ser treinada. Então, nós somos aqui da Codevasf, quando surgiu a lei em 2000, a lei foi criada em 2010. Então, em 2012, começaram a criar, foi criado o grupo, e depois a gente começou a fazer os cursos, né? Você fez vários cursos. Fez curso aí a equipe foi treinada, como é que fazer a inspeção, com aulas práticas, aulas teóricas, para a gente conseguir fazer essas inspeções e emitir esses relatórios. Então, o procedimento é esse: você faz a inspeção e emite um relatório. Depois eu vou falar da periodicidade dessas inspeções. Então, é isso, entendeu? Os procedimentos são esses. Sérgio, muito obrigada. Sabemos que as barragens são construídas pelos seres humanos há milhares de anos, para diversos fins, e, para isso, são utilizadas diferentes técnicas e materiais. Como estimar a vida útil de um barramento? Isso. O barramento é o seguinte, eu vou dar um exemplo de uma estrutura para... Primeira coisa que você vê, qual o objetivo principal da construção dessa barragem? Vamos supor, o abastecimento humano. Então, um dos fatores que você precisa é o quê? É o reservatório, é reservar água, não é isso? O seu objetivo é esse. Então, o que é que vai prejudicar essa reservação? A principal característica que vai prejudicar ela, assim, que a gente analisa, que determina a vida útil, é o assoreamento dessa barragem. Se essa barragem começar a assorear, quer dizer, acumular sedimentos, aquela capacidade de acumulação vai diminuindo, entendeu? Então, esse é um dos fatores que você determina a vida útil da barragem. A barragem ela tem que manter aquele nível de reservação durante muitos anos, entendeu? Geralmente ela é feita para 20, 30 anos, 50 anos, vários anos. Só que um dos fatores que você tem que controlar é essa questão da sedimentação, que ela diminui a vida útil da barragem, do reservatório, somente o reservatório. E a barragem, qualquer barragem, mesmo barragem de terra, ou barragem de concreto, barragem de mista, são barragens que ela tem que ter um controle constante, entendeu? Da manutenção dela, é anual. Nós aqui daqui de Bom Jesus do Lapa, nós temos 8 barragens, mas nós fazemos as inspeções e manutenção anual. A manutenção da barragem tem que ser anual. Se você não fizer essa manutenção anual, que é a limpeza, verificar se a barragem tem erosão, para você corrigir as erosões, toda aquela parte de eletromecânica, então isso também diminui a vida útil da barragem. Ela começa a perder a função dela e a sua utilidade. Então, é um dos fatores. A conservação, a manutenção, ela é constante. Você pode fazer ela anual, mas a manutenção é constante. E outro fator é a sedimentação, entendeu? A barragem, você tem que fazer esse estudo. Quando você faz uma barragem, são vários estudos que você faz. Você faz estudo hidrológico, estudo geotécnico, estudo da parte do solo, dessa sedimentação, da qualidade da água, o solo, se a barragem tiver o solo tiver um teor de sal muito alto, ela fica inviável para você usar para abastecimento humano, por exemplo, até para irrigação. Então, é isso. A conservação da barragem vai determinar o tempo de vida útil dela e essas questões que eu te falei, do assoreamento, a sedimentação, você tem que fazer esse estudo. Esse estudo é feito também. Chama-se sedimentologia,
faz da barragem, da parte que você vê o transporte que esse rio está transportando de sedimento para o reservatório. Isso aí prejudica a vida útil do reservatório. Entendeu? Sim. Muito obrigado por esclarecer essa questão, Sérgio. Sérgio, a gente sabe que a gente tem vários tipos de barragem, né? E tem Sim. alguma que se destaca no termo de segurança dessa estrutura para minimizar, né, o risco da população e o risco para o meio ambiente? Eu não diria que existe assim, uma barragem que você escolha e você vai dizer, essa barragem nunca vai dar problema. Porque o que faz você dar segurança são vários fatores, não a estrutura em si. Tem todo um projeto, por exemplo, tem barragens que são mistas. Eu não vou dizer aqui a barragem de terra é mais segura, a barragem de concreto compactado da rolha é mais segura, a barragem de pedra é mais segura, porque são vários fatores que influenciam, entendeu? Por exemplo, a barragem de Itaipu, eu fui lá 2 vezes, ela é uma barragem mista. Ela tem uma parte de terra e tem uma parte de concreto. O fator que vai determinar a segurança são o quê? É se você tem uma equipe boa de fiscalização, se a barragem é instrumentada, se o projeto foi bem feito, se o vertedouro foi bem projetado. E tudo isso você tem que avaliar, toda essa questão. Tudo isso aí influencia se o risco da barragem envolve o tempo de recorrência. Quando você projeta um vertedor, você projeta para, geralmente, em áreas grande área de muita população, para 10 mil anos, entendeu? Então, o que é que isso significa? Você está diminuindo o risco, botando um risco aí de mínimo. Você está tornando a barragem extremamente segura. Então, são vários fatores. A manutenção dela, se o empreendedor faz essas manutenções periódicas, se ele faz as inspeções, se a barragem é instrumentada, tudo isso influencia, entendeu? Não tem, assim, uma estrutura que você vai dizer, porque o que é que, quando você vai fazer uma barragem, o que é que você analisa? Não é só, o projeto que vai dizer se a barragem é melhor fazer uma barragem de pedra ou se é melhor fazer uma barragem de terra. É o projeto que vai dizer. Então, o projeto é um fator importantíssimo para definir a segurança da barragem, entendeu? Não a estrutura em si. A barragem nunca pode dar problema, desde que ela seja bem projetada, ter uma equipe boa de segurança. São vários fatores, entendeu? Entendi. A estrutura em si não influencia nisso, na segurança. Então, Sérgio, quais os principais pontos que devem ser observados durante uma fiscalização das barragens? Essa periodicidade de 1 ano, ela é obrigatória por lei? E de que modo o desenvolvimento e acesso a novas tecnologias podem auxiliar no processo de fiscalização? Tá. Vou falar primeiro aí da periodicidade, né, das inspeções. A periodicidade que vai definir essa periodicidade é justamente o estado, a condição da sua barragem. Se a sua barragem estiver numa condição normal de atenção, ela tem várias condições. Ela tem a parte de atenção, a parte de emergência, a parte normal, entendeu? Se ela estiver numa situação de emergência, significa que ela está em risco de colapso. Então, ela exige uma inspeção especial em uma periodicidade menor. Você teria que fazer pelo menos 2 vezes por ano essas inspeções. As nossas estão em nível de atenção. A gente faz 1 vez por ano. Quem determina isso é o órgão fiscalizador. O órgão fiscalizador ele pode dizer, não, eu quero que você faça 2 inspeções por ano, porque essa barragem é uma barragem que está em alto risco, ou senão ele pode determinar que a gente faça uma inspeção especial. O que é essa inspeção especial? É uma inspeção que está fora do cronograma. É uma inspeção que, por exemplo, a barragem pode ter apresentado um problema lá e o órgão fiscalizador exigiu essa inspeção. Então, no nosso caso, nós fazemos anuais, entendeu? São inspeções anuais, 1 inspeção por ano, por todas as barragens. Aí, outra pergunta que você fez é o que é que você avalia, né? A barragem, como é que a gente começa as inspeções? A gente começa... Quais são a estrutura da barragem? Ela tem basicamente o quê? O coroamento,
o talude montante, talude jusante e o vertedor. Vamos falar assim no básico, né? O geral. Ela tem o coroamento, o talude montante, o talude jusante e o vertedor. São essas 4 seções que a gente avalia com mais cuidado. Por quê? Por exemplo, vamos ver o coroamento. O coroamento é aquela parte que você anda em cima da barragem, né? Que é a parte mais alta da barragem, né? Aquela parte lá de cima. Aquela parte é importantíssima, por exemplo, numa barragem de terra, você avalia o quê? Se a barragem tem fissuras longitudinais, fissuras transversais, se tem buraco, se está afundando. Tudo que eu estou falando para vocês, a gente já aconteceu em algumas barragens nossas. A barragem com ondulações, né, parecendo assim um tobogã, já aconteceu. Barragens com fissuras. Então, tudo isso são anomalias graves que você tem que corrigir o mais rápido possível, entendeu? Sim. E em questão às novas tecnologias, Sérgio? E se tem surgência de água. A surgência de água no talude de jusante é perigosíssimo, entendeu? É um sinal que a barragem pode estar com alguma infiltração interna e o filtro dela não está funcionando. Você tem que corrigir essa anomalia o mais rápido possível e monitorar, porque essa barragem corre o risco até de romper. E de montante é essa questão também de afundamento, né? Se você tem afundamento da barragem, a erosão, porque aquelas ondas que vêm do reservatório, ela pode provocar erosões, né, na barragem de terra. E a barragem, aí você vê a barragem do concreto. A barragem de concreto também são essas fissuras na estrutura, afundamento nos taludes, entendeu? E o vertedor também é a mesma coisa. Se o vertedor tem... O vertedor dessas barragens, tanto a barragem de pedra, geralmente ele é de concreto, geralmente. Aí o que é que se avalia? Se o vertedor está com alguma... O concreto está erodido, se tem alguma interrupção, assim, alguma madeira, sujeira que está impedindo aquele vertedor de trabalhar bem, né? E se tem algum afundamento também de placas de concreto, são tudo que a gente olha, são essas questões. O talude, no geral, o coroamento, talude de montante e talude de jusante e o vertedor. Estou falando assim no geral, né? Logicamente, você avalia tudo com mais cuidado, né? Mais critério, mas eu estou falando assim no geral. Você chegou a primeira vez, você olha lá, você olha o coroamento, se tem afundamento, se tem buraco, se tem rachadura. Isso também tanto no barragem do concreto também de pedra, que acontece também, a barragem pode ceder, então, perigosíssimo, entendeu? E os taludes, somente erosão, se o talude tiver com aquela vegetação que se coloca, aquilo ali é para proteger das erosões, causada por quê? Por chuva e erosões internas. O maior risco de barragens são essas erosões internas, somente barragens de terra. É isso aí, no geral, só esses pontos que você vê. Não sei se as 3 perguntas eu respondi, que você pediu. E em relação às tecnologias, qual você acha que influencia? Como é? As novas tecnologias? Sim, as novas tecnologias ajudam bastante, com certeza. Por exemplo, nós usamos nas nossas inspeções, o drone está sendo um equipamento aí ótimo para as inspeções, entendeu? Nós compramos nós estamos aí com vários drones, e o drone ele facilita muito, porque ele chega em local que você não tem acesso, né? Então, é tecnologia que tem nos ajudado muito nessa parte de inspeção de barragens, e tanto toda a parte ambiental também, são os drones. O drone, ele tem ele tira a foto, ele filma, ele chega em locais que você não chega. Então, o drone é uma das tecnologias que nós estamos dando muito. Outra coisa que não é tecnologia nova, mas a parte de telemetria, né, ajuda bastante, porque você não precisa estar no local. Você bota um sensor lá e você vê o nível da barragem, toda aquela parte do reservatório, as vazões, se a vazão aumentou, se a vazão diminuiu. E a instrumentação, que não é não falo nem tecnologia nova, mas é uma tecnologia. E uma barragem instrumentada, ela te dá um nível de segurança muito alto, porque qualquer variação ali, qualquer afundamento de fundação, qualquer rebatimento, qualquer movimento
tanto lateral como vertical, ele te avisa. Mas nas tecnologias atuais é o drone. O drone tem nos ajudado bastante, entendeu? Nas inspeções. Entendido. Muito obrigado, Sérgio. Ok. Sérgio, eu estava passando uma vez para ir para uma fazenda, e aí a estrada que a gente passava era por cima de uma barragem de terra. E aí passava veículos, passava tudo. E aí eu fiquei me perguntando quando é que essa barragem ia romper, né? Porque eu acredito que abale muito a estrutura dela. Ah, sim, com certeza. Isso acontece muito, muito mesmo. Essa barragem mesmo que eu te falei, que estava com as ondulações, foi uma barragem que a gente consertou. Ela não tinha um movimento de carro muito grande, mas passava carro, passava moto, e saiu. O que é que aconteceu? A prefeitura não fazia manutenção. Então, quando a gente assumiu, porque você sabe que essa lei de barragem é nova, né? É uma lei nova, sim, entendeu? A barragem, ela começou em 2010, mas assim, todo aquele processo demora, porque você teve que treinar o pessoal. Ninguém sabia fazer inspeção, teve que criar procedimentos, né, treinar. Então, quando a gente começou a inspecionar essa barragem, ela tinha ondulações no coroamento. Então, a gente teve que... Foi a primeira coisa que a gente conseguiu, a gente fez o relatório, identificou a anomalia e deu a solução, porque também a gente dá a solução. Então, a gente conseguiu o recurso e conseguiu recuperar. Então, nesse caso seu, você falou aí, acontece muito. Então, essa barragem tem que ser uma barragem que tem que ter muito cuidado, muita atenção, entendeu? Tem que ter uma boa manutenção periódica, tem que ter. Eu não sei, aí você pergunta, quem vai fazer essa manutenção? Essa é uma coisa também que é um complicador, entendeu? Porque a própria lei... O que é que a lei diz? O principal responsável é quem? O empreendedor, né? O responsável é o empreendedor. Mas olha como surge conflito. Aí você vê assim, aí a lei diz, quem é o empreendedor? O empreendedor é quem construiu, quem usa e quem tem as terras. Só que acontece o conflito aí, porque, vou dar um exemplo no nosso caso, nós temos uma barragem aqui numa cidade próxima, que quem construiu foi a Codevas, quem usa é a concessionária de água e quem é dono das terras é a prefeitura. Aí é uma briga que é complicado, entendeu? Porque você fazer essas obras de manutenção não são baratas. Não são baratas. Então, a gente propõe, eu até proponho, sugiro até, que haja uma parceria entre os três responsáveis, né? A prefeitura também tem que ter participação, né, na manutenção, porque é caro, entendeu? Você fazer essas manutenções. No caso seu aí, do que a barragem é uma estrada, mais ainda, porque é uma barragem que pode de alto risco, né? Que imagina aí uma barragem dessa, passar uma carreta, um carro e afundar, ou Deus o livre, tiver um rompimento dessa barragem. Então, esse tipo de barragem que você está falando tem que ter inspeção periódica, tem que fazer os relatórios, tem que ter manutenção constante. É uma barragem de risco. Entendeu? E se essa barragem ela não for legal? O próprio fazendeiro ou o próprio dono dessa terra aí tinha uma área alagada e quis fazer essa barragem. E ela se rompe, ou o que acontece? Como que o que acontece? Aí pronto, aí ele vai responsabilizar aí, no caso, quem construiu. O empreendedor é o principal responsável, né? Porque, geralmente, do jeito que você está falando, uma pessoa como um fazendeiro, um agricultor, ele faz para uso próprio, geralmente, né? Ou ele quer fazer uma irrigação, ou ele tem uma dessedentação animal, tem o gado lá que ele quer criar peixe, não sei. Ele tem um uso lá que ninguém vai fazer, porque custa caro, entendeu? Você construir uma barragem. Então, se ele construiu, ele está usando. Então, o responsável legal é ele. Um acidente, um rompimento que cause danos aí de vidas ou danos materiais, a responsabilidade é do empreendedor, é de quem construiu e quem usa. Então, o principal responsável é esse. Aí, porque você, no caso aqui, eu não sei, né? Eu não sei do caso de vocês, mas, por exemplo, aqui na Bahia, o órgão que fiscaliza é o INEMA, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, quando você faz uma barragem, você tem que ter autorização
tem outorga, entendeu? Outorga para a construção da barragem. E essa outorga, dependendo do porte da barragem, ela exige todo o projeto, estudo hidrológico, estudo geotécnico, entendeu? Todo o projeto, estudo de vazão de cheia. Sabe, um problema que ocorre muito nessas barragens que você está dizendo é o rompimento porque você não dimensionou o vertedouro corretamente. Uma área também que eu dou consultoria é essa parte de hidrologia, e uma das áreas da hidrologia é dimensionar esses vertedores. Porque o vertedor, como é que ele é dimensionado? Pela vazão de cheia. E existem cálculos hidrológicos que para você não é coisa chutada, você não vai pegar um vertedor e fazer, não, vou fazer um vertedor aqui de 5 metros de largura, 1 metro de altura. Não, tem que calcular. Isso é calculado para suportar aquela vazão. Aí o cara diz, não, mas aqui eu moro aqui há 20 anos e a água nunca passou dali. Sim, mas aí é que está a questão do risco. A hidrologia é uma ciência estatística. Ele conheceu a barragem ali, aquela região com 20 anos, mas há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, pode ter uma vazão extraordinária. E essa vazão pode ocorrer no próximo inverno, entendeu? Esse é o risco. Esse é o grau de risco. Por isso que eu te falei, quando a gente faz um dimensionamento, que você bota o cara bota assim, 10 mil anos, fazer um vertedor para 500 anos, 1000 anos, né? Aí o leigo diz assim, como é que o cara faz uma barragem para 500 anos? 500 anos não tem sentido. Não, mas aí você está diminuindo o risco. O vertedor vai sair caro, vai ser alto, mas seu risco vai ser mínimo. O risco vai diminuir bastante. Então, no seu caso que você falou, você acha que um cara lá, um leigo, um agricultor, ele sabe disso? Ele sabe dimensionar um vertedor para suportar uma cheia? Essa é a questão. Obrigada, Sérgio. Gente, antes da gente dar prosseguimento, aqui embaixo vai estar passando os nossos contatos, né? Nosso blog, nosso Instagram, nosso Facebook. E qualquer dúvida vocês podem colocar aí no chat, que logo a gente vai responder. Sérgio, então, vou fazer outra pergunta. Quais as intervenções podem ser propostas na legislação brasileira, em especial na política de segurança de barragens, né, e nos procedimentos de licenciamento? E para que os empreendimentos alcançam um melhor equilíbrio entre as esferas sociais, econômicas e ambientais? Isso, bom, boa pergunta. É como eu te falei, daquela questão do conflito do responsabilidade legal pelas barragens. A gente tem dificuldade, eu acho que a lei deveria ter dessa questão aí da responsabilidade compartilhada, porque é caro você manter uma barragem. Essa manutenção periódica é caro. E eu vou te falar de um caso que a lei... Por exemplo, vou dar um exemplo do caso dessa barragem que nós temos. Nós temos uma barragem que é de grande porte, ela é uma barragem de 60 milhões de metros cúbicos, ela tem 35 metros de altura. A Codevasf fez essa barragem, inaugurou ela em 1998. Só que a Codevasf, naquela época não existia a lei, né, a nova, então a gente não transferiu a responsabilidade dessa barragem para o Estado ou para a Prefeitura. Construiu a barragem e o Estado capta a água para abastecimento humano de várias cidades, né? E a Prefeitura também tem os projetos de irrigação lá, a jusante da barragem. Então, a confusão começou daí, e a lei não ajudou nessa parte. Porque a lei está jogando a responsabilidade toda na Codevasf, porque ela está dando com nós como empreendedores. Então, o que é que a lei podia mudar? Olha, se a empresa, a concessionária de água está tirando água da barragem, se tem outorga, se está lucrando com aquela água, por que ela não pega um percentual do lucro e usa para a manutenção da barragem, para a segurança da barragem? Então, não tem na lei isso. Então, eu acho que seria um ponto importante para definir essas questões, entendeu? Essas questões porque é a questão de custeio, é complicado, a gente chama de custeio, quando você tem um custo praticamente constante, como você tem um custeio, por exemplo, para a conta de água, a conta de luz, né?
os órgãos públicos, questão de segurança, da vigilância, isso se chama custeio. Então, para a barragem, nós não temos esse custeio. É complicado. Então, atualmente mesmo, nós fazemos obras assim, porque a Codevasf consegue aí por emenda parlamentar, e vai lá, a gente consegue, aí às vezes a barragem está em situação crítica, aí os administradores vão lá e conseguem esse recurso para a gente fazer essas obras. Mas não tem assim nós estamos tentando ter um valor fixo para manutenção. Como a lei não tem. Por que a lei não tem uma parte? Se você está usando a barragem, se a prefeitura também tem responsabilidade lá, então vamos dividir essa responsabilidade, esse custo. Né? Tem a questão da energia elétrica também. Nós temos barragens que tem a parte de eletromecânica, né, para ligar as bombas, ligar aquela parte das comportas. Tudo isso é custo. E você sabe que a energia elétrica tem um custo alto, né? Os equipamentos precisam de manutenção. Então, a lei não tem essa parte na lei, deveria ter. É uma coisa que é um complicador. Essa parte, poderia dizer assim, se você está captando água para vender, então você vai ter... a gente vai ter que cobrar por essa água. Você vai tirar um percentual do seu lucro aí para manutenção da barragem. Então, essa é uma dificuldade que eu acho assim, que a lei não tem, essa questão da responsabilidade. Então, a lei não previu, por exemplo, esses casos de barragens antigas. Nós tivemos um caso, uma barragem que a Codevasf fez em 1986. É um exemplo que eu vou contar de um problema que tem, que você vê que dá lei, o que é que dá. O que é que aconteceu? Essa barragem tinha também uma concessionária de água captando água. Só que a barragem, a concessionária de água, que era usuária, nunca fez obra na barragem. Nunca fez nada. Então, a barragem chegou num estado catastrófico. Chegou a uma questão de emergencial de quase rompimento. Aí, o que foi que aconteceu? O órgão fiscalizador foi em cima de quem construiu. Foi em cima da gente. Depois de mais de 40 anos. E criou um conflito, porque a gente não usa barragem. Quem eram as terras da barragem? As terras eram de particulares, de outras pessoas. Porque o empreendedor, a lei define como quem usa, quem constrói e quem tem as terras no entorno, quem é proprietário das terras. Então, essa é uma dificuldade que tem na lei. A lei deveria organizar mais essa parte aí da responsabilidade com relação à manutenção e à segurança da barragem. Entendeu? Eu acho. Entendi. Obrigada, Sérgio. E por falar em custos, Sérgio, de que forma a relação custo e segurança deve ser abordada nas fases de projeto, construção e operação de barragens para que haja diminuição dos riscos e evitem custos desnecessários? Perfeito. Nós estamos nessas barragens novas, já que a lei também é nova, nessas barragens que estão sendo construídas agora, nós temos tendo muita atenção na questão do projeto. O grande detalhe de você ter uma segurança na barragem com diminuição do custo para manter essa segurança é um projeto bem elaborado e bem executado. Não adianta também você ter um projeto bem feito, pegar uma construtora top lá de projeto de barragem. Não, vamos pegar uma construtora lá e você pegar uma construtora fraca, sem experiência, sem técnicos experientes para executar essa obra. Entendeu? Então, você tem que ter essa questão, um projeto bem executado. Uma barragem requer equipe multidisciplinar, como eu falei no início. Ela tem que ter geólogo, tem que ter geotécnico, hidrólogo, engenheiro estrutural, engenheiro dessa parte eletromecânica. Tudo isso influencia. Tudo isso, o projeto, esse dimensionamento do vertedor, como eu falei para a colega aí. Então, se você projetar a barragem mal feita, a barragem pode romper. E o rompimento, ele acabou. A barragem já era, e pode causar mortes, né? Eu vou te dar exemplos aí de barragens, da questão que você falou, custo e segurança. Durante o curso que nós estávamos fazendo, nós fizemos uma visita à barragem do Descoberto. A barragem do Descoberto, ela abastece lá Brasília.
Aí o que aconteceu? Não estou culpando o projetista, estou dando só um exemplo. Ela deu um problema sério de infiltração. Ela é uma barragem de concreto. E ela deu um problema seríssimo de infiltração. Então, o que aconteceu? Alguma coisa na execução, não sei se é execução ou projeto, é o que eu estou falando, que causou um problema seríssimo de infiltração e tiveram que fazer... Isso aí é um perigo para você ter um rompimento da barragem, né? Porque você tem uma barragem de pedra, de concreto, e você tem infiltração, aquela infiltração ali, se ela for aumentando, ela pode provocar um rompimento. Então, a gente conversou lá com o engenheiro, lá com o técnico lá do Estado, né, que era o responsável lá, ele disse que o Estado já tinha gasto uma fortuna para fazer essa recuperação dessa barragem, para manter a barragem segura. Então, o que acontece? Para você minimizar o custo com relação à segurança, requer que você faça um projeto bem elaborado, bem feito, com uma equipe multidisciplinar, avaliar estudo de viabilidade, você tem que fazer, entendeu? Todos esses estudos têm que ser bem elaborados. Uma barragem instrumentada, a instrumentação te dá uma segurança fantástica. Quando a gente fez o curso esse curso de segurança, a gente teve em Itaipu, né? A barragem de Itaipu. E se você vê o que eles fazem para a instrumentação, é algo fabuloso. Eles têm uma equipe lá que monitora a barragem 24 horas por dia, a instrumentação. Qualquer movimento da barragem, ele é registrado lá e ele é avaliado, ele é monitorado 24 horas por dia. Porque é uma barragem de segurança nacional, né? Então, a instrumentação é importantíssima. E vou te falar um detalhe também. Principalmente em barragem, qualquer barragem, o ponto crítico dela é o primeiro enchimento dela, é o teste de fogo, como se fala, né? Então, quando você constrói uma barragem, que você projeta, que você faz o primeiro enchimento dela, que ocorre o primeiro enchimento, é o teste de fogo dessa barragem. É aí onde vai surgir, se a barragem, no primeiro enchimento, não apresentar nenhuma anomalia, tudo não tiver rachadura, não tiver vazamento, é uma ótima condição que a barragem está bem executada, entendeu? Bem projetada. Então, é isso. É projeto e execução. São dois fatores importantíssimos para você minimizar a questão da segurança da barragem, entendeu? E melhorar essas condições dela. Sim. Muito obrigado pelo esclarecimento, Sérgio. Sérgio, você já até começou a entrar no assunto sobre o PIPIN, né? Quais são os motivos para que isso ocorra? E se isso já estiver acontecendo, o que a gente pode fazer para retardar ou parar esse processo? Se já estiver ocorrendo, né, no caso. Olha só, eu vou falar logo em barragens de terra. O maior problema de barragem de terra são dois. O transbordamento, que é quando a água passa por cima, é o maior grau de rompimento de barragem, e esse que você falou, que é o PIP, né? O PIP é perigosíssimo. Uma condição que quem está fazendo a inspeção na barragem tem que ter o máximo de cuidado para observar o que está ocorrendo. Por quê? Porque o PIP, você pergunta por que ocorre o PIP? O PIP, o que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido uma falha no projeto da barragem, como eu te falei antes, né, da questão do projeto, da execução, pode ter ocorrido. Porque o que é que se faz em barragem de terra? Você faz um filtro dentro dela, porque aquela água de montante chega e ela, logicamente, vai infiltrar. Não tem, por mais compactado que você esteja, mas vai ter infiltração. Sim. Então, quando você constrói um filtro interno, aquele filtro vai pegar aquela água e vai transportar ela por um tapete drenante. Vai ter uma estrutura lá drenante que não vai afetar a barragem. Como se fosse um tubo. Geralmente, esse material drenante é uma areia, né? Um solo que tem uma permeabilidade alta. Por quê? Porque a água vai passar por ali e não vai prejudicar a barragem. Ela vai drenar por baixo ali, por um tapete, e vai sair lá jusante da barragem. E sua barragem está tranquila. Quando ocorre o pipe, é porque alguma coisa, houve uma falha
no filtro, o filtro foi mal projetado ou mal executado. Aí corre um risco enorme de você, da barragem romper. Aí o que é que você olha? Vamos supor que eu cheguei numa inspeção lá e estava lá a jusante com vazamento, um pipe assim, no meio da barragem. Aí qual é a primeira coisa que eu olho? Se essa água está turva, se essa água está límpida, se essa água está transparente. Se ela estiver transparente, bem clarinha, aí eu já dou graças a Deus. Já, o risco já diminuiu um pouco. Por quê? Porque não está tendo erosão interna. Não está tendo erosão, não está tendo aquela... Criou-se ali um canal, né, dentro da barragem, e saiu lá a jusante. Aí você... É perigoso, mas você, pelo menos, a água não tá erodindo a barragem. A água tá transparente, tá límpida, tá clara. Aí você diz, ó, pelo menos não está tendo transporte do sedimento, não está tendo. Aí você diz, se tiver aí, perigosíssimo de estar em vias da barragem romper, entendeu? De ter dessa erosão aumentar. Aí, qual é o procedimento que a gente faz? Emergencial, né, que você vai fazer. Você faz chama filtro invertido. É porque eu teria que desenhar aqui para mostrar para você. Você tem que pegar criar como se fosse assim uma caixa onde está o vazamento. Você pode fazer uma caixa tipo saco de cimento, né? Você faz cerca toda, tipo uma caixa lá quadrada, retangular, e você preenche aquela caixa lá com brita ou areia. Então, você vai estar diminuindo aquele fluxo bastante. Aquele fluxo vai infiltrar ali naquele, chama filtro invertido, e a água você vai estar diminuindo aquele fluxo ali e ameniza o fenômeno do pipe. Vai diminuir bastante a erosão. Chama o filtro invertido. Você vai fazer. Você vai fazer pode fazer ele no talude lá, tipo um saco de areia, né? Você faz. E naquela parte da coisa você preenche com material com brita ou com areia, né? Areia grossa. Então você vai reter aquele vazamento, entendeu? É o procedimento que você pode fazer. Só pode fazer isso, porque se é uma barragem muito grande, é complicado. Se ela tiver com a rachadura, você vai ter que esperar ela secar, você fazer a reconformação do talude. Tem como fazer também, entendeu? Você vai ter que cortar. Vamos supor que você está com uma rachadura lá no coroamento. Tem uma rachadura lá de, sei lá, 10 metros de rachadura. Aí, agora, o que é que eu faço? Você vai ter que pegar um período de seca, sem chuva, e você vai cortar toda aquela... Você vai fazer um corte ali, até chegar no fim da rachadura. Vai cortando, cortando. Quando cortar aqui, criar aquela cava, você vai preencher com material compactado, recompactar tudo de novo. Refazer, né, a barragem. Praticamente outro. A gente chama reconformar a barragem, vai fazer outro, praticamente. A gente, no curso lá, o professor mostrou esse procedimento. É um professor lá do Ceará, um cara muito experiente, que ele tinha uma empresa ele tinha uma empresa que fazia isso, né, ele era consultor nessa área de segurança de barragem. Ele mostrou um procedimento que ele fez, e a gente achou, o procedimento correto é esse, no caso de uma rachadura. É você cortar até o final, né? Outro procedimento, aí você diz assim, nossa, aí se eu tiver um buraco lá, um buraco de animal, alguma coisa assim, já aconteceu numa barragem nota, a gente preencheu com borda de cimento. A gente pegou o cimento lá, aquele cimento bem fluido, né? Fez lá e preencheu até vedar. E tamponou esse buraco e está até hoje, tem mais de um ano. É outro procedimento que usa também, nesse caso, entendeu? No caso ali do pipe, não. No pipe não é isso, não. No pipe tem que ser o filtro invertido mesmo. Não tem jeito. E monitorar, você vai monitorando. Porque se você vê que aí você pode até fazer um controle daquela vazão, né? Que está saindo. Se aumentar, você começa a monitorar. Tem a manutenção direta, constante. Você vai, sei lá, a cada 2 dias ou toda semana, você vai olhar. Se aquela vazão aumentar, sua barragem corre o risco de romper. Está em risco de romper. Entendi. Obrigada, Sérgio.
E então, Sérgio, de que forma a sua formação acadêmica colabora para a atuação no dia a dia? É, a minha formação ela tem ajudado desde a graduação até a especialização que eu fiz, porque quando eu fiz engenharia civil, a engenharia civil a gente tem uma parte de que estuda de barragem, né? Também. Eu não sou. A gente vê assim o projeto básico da barragem, como é que uma barragem funciona, entendeu? E só que depois eu comecei também a fazer a área de recursos hídricos. E a área de recursos hídricos para a segurança de barragem é fantástica, entendeu? Então, você estudar hidrologia, é uma ferramenta importantíssima na parte de segurança de barragem, porque ela tem tudo a ver com a barragem. É um dos estudos mais importantes para você dimensionar uma barragem. Porque você diz assim, Sérgio, e como é que o que é que define a altura da barragem? Eu posso aqui, nesse riacho, fazer uma barragem de 10 metros de altura? Posso fazer uma barragem de 5 metros? Como é que eu faço essa altura? Quem vai definir isso é a hidrologia. A hidrologia que vai te dar isso. Porque o hidrólogo vai chegar para você assim, sim, para que você quer essa barragem? Não, eu quero irrigar 100 hectares de banana, 100 hectares de manga. Então, aí o agrônomo faz um estudo, aí também precisa ver, aí o agrônomo vai fazer quanto você vai precisar de água e vai dizer assim, não, eu vou precisar de 100 mil metros cúbicos de água por ano para poder irrigar. Então, o estudo hidrológico vai te dizer se o rio que você vai construir essa barragem, se ele tem capacidade para isso aí. Porque você pode fazer uma barragem superdimensionada. Você pode fazer uma barragem lá de... Não, o cara chega para você, não, eu quero fazer uma barragem aí de 6 metros de altura. Só que pode acontecer de nunca essa barragem verter. E você vai estar prejudicando lá os usuários de jusante. Você pode matar o rio se você fizer uma barragem mal dimensionada, sem estudo hidrológico. Ou como eu falei aí para a menina, é Clara, né? Como eu falei para ela no caso de você fazer uma barragem que você não fez o estudo de cheia. O estudo de cheia é importantíssimo, porque um dos principais riscos de barragem é aquele transbordamento de barragem de terra que provoca a maior parte de acidente, é o transbordamento. Mas por que ocorre o transbordamento? Geralmente porque não foi feito estudo de cheia, não foi feito estudo hidrológico. Então, a hidrologia me auxiliou bastante na parte de segurança de barragem. E hoje a gente executa as obras de barragem, a gente só faz com estudo hidrológico. E o estudo hidrológico é importantíssimo. Você tem que ter. E ele vai te dar toda essa questão da segurança. O estudo hidrológico é um dos principais, né? Não só hidrológico, mas o geotécnico, né? Se o solo tem capacidade de suportar aquele peso, né? Se o solo tem uma capacidade boa de reter a água, tudo isso são vários estudos. Mas a minha formação nessa parte de hidrologia ajudou muito. E depois, já na Codevasf, como eu te falei no início, para se adequar à lei de segurança, a gente foi treinado para fazer as inspeções. E também a gente foi criado, tinha o curso de especialização na Universidade Federal da Bahia, né? Curso de especialização de segurança de barragem. Então, a Codevasf, eu fiz, né? Eu e outros colegas fizemos esse curso. Também ajudou muito, entendeu? Já deu outra visão, entendeu? Já tinha colegas também que existe um estudo também que é exigido pela lei, que é o estudo de inundação. Você fazer uma simulação num caso hipotético dessa barragem romper. Isso é a parte do hidrólogo que faz esse estudo. Você coloca lá, faz a barragem, tem uma cidade lá, por exemplo, a 50 quilômetros. O hidrólogo é que faz esse estudo. Aonde vai chegar essa onda de cheia? Entendeu? Então, me auxiliou muito, a hidrologia principalmente, e essa especialização que eu fiz aí em segurança de barragem. Então, isso tudo, para formar um bom técnico de inspeção, ele tem que ter toda essa... não precisa ser hidrólogo, nem fazer mestrado em hidrologia, mas um treinamento, uma especialização ajuda bastante, entendeu? E a formação de hidrologia também já é um complemento maior para uma boa
um bom entendimento do que é um sistema de como uma barragem funciona. Entendeu? É isso aí. Sim, aí vemos a importância de um ensino interdisciplinar e de Sim, formar um profissional completo, né, Sérgio? exato, com certeza. O mestrado, para mim, foi fantástico. Eu fiz a graduação, eu me graduei em engenharia civil, eu vi hidrologia na graduação. Teve uma disciplina de barragem, mas eu considero você fazer uma pós-graduação importantíssima para qualquer engenheiro, entendeu? Dentro da área que ele tem afinidade, ele fazer ajuda muito. O mestrado, para mim, foi fantástico, entendeu? Me deu uma formação mais aprofundada sobre o tema e me deu... E hoje também eu sou consultor nessa área. Faço estudos hidrológicos para projetos de irrigação, né, em barragem, tudo relacionado com barragem. E também faço da parte de drenagem urbana, já fiz alguns também, para barragens para geração de energia. Quem faz o estudo também para geração de energia, para avaliar o potencial hidroelétrico, é o hidrólogo também. Entendeu? Você vê, a área é muito ampla. Se eu falar aqui da parte de hidrologia, é muita coisa. Eu estou citando só a parte de barragem, que é a parte dessa parte de hidroelétrica e a parte do estudo de cheia, né? Importantíssimo. E a altura, aquela parte... Eu faço o projeto, até projeto básico da barragem, não faço o projeto assim estrutural, mas o básico eu faço. E o projeto básico vai te definir o quê? A altura do seu vertedor, a largura, a altura da barragem, os taludes, quais são a inclinação do talude correta, entendeu? Isso tudo é... A formação em recursos hídricos me ajudou muito, essa parte. E precisa de alguma certificação especial para dar consultoria ou é questão de experiência no ramo Não, mesmo? não precisa de nenhuma certificação. É a sua experiência, é o seu treinamento, é o seu estudo, é a sua prática, né? Isso aí, eu trabalhei 7 anos também. Eu aprendi porque uma coisa que eu digo é o seguinte: eu me sinto um cara realizado assim na profissão. Por quê? Porque tudo que eu aprendi eu aplico. Então, eu conheço até engenheiros mesmo que nunca exerceu a profissão. O cara é engenheiro civil e nunca exerceu. Então, o que vai fazer na faculdade, a gente aprende muita teoria, mas a prática vai te dar a segurança, vai te dar... Você vai ter uma visão bem mais ampla do que você aprendeu, né? A teoria é importantíssima, mas a prática vai te dar... Então, não existe uma certificação. A prática e a experiência, e o estudo também, o estudo tem que estar sempre estudando, isso aí não tem jeito. É que vai te dar uma capacidade técnica para você fazer uma consultoria bem feita, entendeu? É isso. Sim, muito obrigado, Sérgio. E então, pessoal, chegamos no momento aguardado por vocês. Responderemos às dúvidas e questionamentos que surgiram no chat. Então, a gente tem a dúvida da Fabiana Alves Martins. Boa noite. Em muitos casos, o empreendedor não respeita a liberação da vazão mínima a jusante, causando prejuízos aos proprietários a jusante. Como resolver isso? É correto. Isso aí é um problema que existe mesmo. Um problema muito sério, isso aí existe. E a Codevasf, por exemplo, nossa empresa, tem gente que confunde, né? Às vezes denuncia a Codevasf. Mas a Codevasf, ela não é gestora das águas. A gente nós somos assim, executamos obras, mas não fazemos gerenciamento das águas. Então, aí você diz assim, quem é o responsável, quem é que faz essa fiscalização? É o órgão do meio ambiente. Se for um rio do estado, você pode fazer uma denúncia, pode ser até denúncia anônima, se você não quiser se identificar. Eles aceitam. Aqui na Bahia mesmo aceita. Você fazer uma denúncia para o órgão do meio ambiente, só aquela barragem, ele está segurando a água não está sendo liberada e a água não está chegando lá para a gente que está lá abaixo. O órgão fiscalizador vai lá e vai multar esse cara e vai notificar ele para ele, porque você não pode segurar a água. Eu também trabalhei 7 anos na outorga. Eu fui da parte de outorga, da parte de hidrologia. E a outorga, ela determina uma vazão mínima de jusante. Ela é determinada, ela é calculada.
entendeu? Você diz, olha, você vai ter que liberar, e eu também fazia a fiscalização dessas barragens, aí ia lá e media se a vazão que a gente determinou estava sendo cumprida. Então, no caso dela que ela falou aí, ela tem que fazer uma denúncia ao órgão ambiental, o órgão do meio ambiente, não sei se é o estado de Minas, não sei qual é o estado dela. Se for no estado de Minas, acho que é o IGAM que faz, eu não sei. Cada estado tem o seu órgão de meio ambiente. Então, ela faz a denúncia e o pessoal vai lá e notifica, porque não pode, você não pode segurar a água, não. Você tem que soltar. Até pela questão ecológica, né? Evasão ecológica, que é que dá vida ao rio. Não pode. Então, toda a barragem ela tem que ter a vazão liberada para jusante. Isso aí está na outorga. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Então, coloca de novo. O Rodrigo perguntou, Rodrigo Pereira. Boa noite. De qual modo a Codevasp atua no desenvolvimento regional, nos municípios que atua? Como eu falei no início, a Codevasp, Codevasp significa o quê? Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Então, a Codevasp, hoje, ela cresceu muito as atribuições dela e a área de atuação. A Codevasp, praticamente em todas as áreas que você desenvolve uma comunidade, a gente atua. Por exemplo, vou dar vários exemplos. Sistema de abastecimento de água, nós fazemos várias obras de sistema de abastecimento de água, ampliando, sistema de esgotamento sanitário, pavimentação, nós estamos aí com diversas obras, milhares, são milhões e milhões de reais em obras de pavimentação em paralelepípedo, pavimentação asfáltica e pavimentação em piso intertravado. Nós construímos barragens também. Pelo menos, nós estamos agora, tem uma licitação agora que eu vou participar agora dia 28, uma barragem que a comunidade solicitou, nós conseguimos o recurso, fizemos o projeto e já vai ser a licitação agora. Então, a gente também tem obras de barragem, entendeu? Temos também a parte de apicultura. Às vezes tem uma comunidade lá uma associação que tem um potencial de apicultura, então a Codevasp dá todo o apoio, a gente treina, dá o equipamento, tem aquela roupa, dá tudo. Dá manual de como você aproveitar o máximo essa apicultura. Nós também tem a parte também de piscicultura, tanque-rede, a Codevasp pode treinar, dar o tanque-rede, fazer os alevinos. A gente distribui milhares de alevinos nos reservatórios de barragem. Às vezes, agora a gente não faz, para particular. A Codevasp, como uma empresa pública, ela faz o benefício à comunidade ou a uma associação. Você tem lá uma associação de pescadores, né? Que tem uma barragem lá que o pessoal precisa. Aí a gente vai lá e faz a doação dos alevinos. A gente tem vários centros de piscicultura. Aqui na Segunda Superintendência nós temos centro de piscicultura e a gente tem a criação de vários peixes, né? E a gente faz a doação desses alevinos. Os alevinos são aqueles peixinhos que já dá para se desenvolver, né? Joga o peixe lá e ele se desenvolve. E tem várias áreas, a gente perfuração de poço, milhares de perfuração de poços a gente faz também. São diversas obras, muita coisa. Basicamente é isso aí que eu falei, né? Projeto de irrigação, kits de irrigação, aí nós temos também doação de equipamento, de trator, doação de rede escavadeira, doação de caçamba, implementos agrícolas. Se você entrar no site da Codevasp, né, codevasp.gov.br, você vai ver lá que a área de atuação da empresa é muito grande, é muita coisa. E tanto é que, como eu falei, quando eu entrei eram 7 superintendências, hoje são 12, porque os políticos aí, né, viram a importância da empresa e como ela atua, como ela ajuda, né, somente essas comunidades aí mais carentes. Então, todo o estado aí quer, vários estados estão querendo, o Espírito Santo aí está querendo também a Codevasp. A Codevasp aí já está no Amapá, está Tocantins, Goiás, entendeu? A empresa cresceu muito, atua em várias áreas. É isso aí. .
Celso fez uma pergunta. Boa noite, Celso. Com a barragem em funcionamento, é possível aumentar a capacidade de armazenamento de água? Se sim, quais os principais procedimentos para realizar essa ampliação de capacidade? Existe a capacidade, depende muito do porte da barragem. Nós até já fizemos assim, o termo que a gente chama é fazer alteamento da barragem. Existe essa possibilidade também, de você fazer, pegar a barragem e aumentar ela, sei lá, 1 metro, né? Tem as limitações, lógico, né? Mas tem essa possibilidade. Outra possibilidade é você aumentar assim, a área do reservatório, né? Fazer um desassoreamento, porque a barragem, com o tempo, isso é normal, ela vai acumulando sedimentos. E esse sedimento diminui a capacidade dela. Se você fizer, por exemplo, batimetria da barragem, você faz uma batimetria, ela é toda aquela... Ela é feita com um ecobatímetro, né? com um equipamento de ultrassom. Então, você, assim, sei lá, a cada 10 anos, a cada 5 anos, é bom fazer para você ver se aquele volume que foi projetado ainda está no real. Essa que define o tempo vida útil da barragem é essa questão. Então, o que você pode fazer para aumentar a capacidade? O alteamento é possível, umas coisas que é possível fazer, e esse desassoreamento da barragem. Você tirar fazer uma limpeza assim da calha do rio, daquela calha que está... Você melhorar assim, o fluxo, né, as afluências da barragem. E nós fazemos esse trabalho também, que eu esqueci, que é a parte de revitalização das bacias. Nós fazemos também. Cercamento de barragem, reflorestamento, limpeza de córrego, construção de aguadas. Aguadas aqui são aquelas pequenas barragens assim que usa em rios intermitentes, né? Rios, chama rios efêmeros, são aqueles rios que só correm água quando chove. Então, nessas regiões semiáridas, a gente constrói muito. Tem várias obras disso aí também, que essas aguadas, você faz uma escavação e faz tipo uma pequena barragem, quando a água chega, ela enche ali. Nós fazemos essas obras também. Então, o que você pode melhorar a capacidade da barragem é isso. O desassoreamento da barragem, melhorar toda a parte da bacia, da revitalização da bacia, com a limpeza das calhas dos rios, desassoreando, tirando todas aquelas interferências, que existe muita interferência. A gente já encontrou gente que cerca a barragem, que cerca o córrego, faz assim, bota saco de areia sem autorização, quer dizer, dificulta muito. Teve uma barragem mesmo que nós fizemos, que teve uma reclamação da comunidade, que a barragem não enchia. Passava o período chuvoso e a barragem pegava pouca água e o pessoal estava passando necessidade e queria... Aí foi que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento da bacia. A gente percorreu toda a bacia, quando a gente viu, toda a calha do rio estava toda assoreada, praticamente o rio não existia mais, ela estava tão assoreada que a calha ficou rasa, assim, você não via mais a calha do rio, né? Estava com tanta areia que você não via mais. E fora isso, tinha ações antrópicas, né? Gente que fazendo obras ali no rio, botando cerca, aquelas cercas de madeira, e aquilo ali impede o fluxo da água. Fazendo também, fabricando tijolo assim na beira do rio, nos riachos. Então, a gente fez um levantamento e teve que fazer uma conscientização de todo o pessoal. Só a gente vai ter que tirar essa construção de tijolo, tem que arrancar essas cercas. Aí algumas pessoas ficaram meio assim, mas a maioria concordou, porque viu que era o benefício da comunidade. Então, a gente fez essa revitalização dessa bacia, pegou uma escavadeira, escavou toda a calha do rio, foram milhares e milhares de caçamba de sedimento que a gente tirou, mas a obra foi perfeita. Quando veio a chuva, a barragem, o pessoal ficou satisfeito até hoje, está lá, e a barragem não pegava água. Então, esse é um fator também, você melhorar esse fluxo, né? Essa afluência. A revitalização da bacia também é O alteamento existe também, pode ser alteamento em barragem de pedra ou barragem de terra. Nós já fizemos também assim, esse tipo de obra também, entendeu? Mas basicamente é isso, para você melhorar a capacidade da barragem é isso. São essas obras aí, de revitalização da bacia
e algumas obras estruturais, né, na barragem. Mas pode ser melhorado. E quais os principais equipamentos que são utilizados quando está em grandes profundidades Mas equipamento para que você fala? para remoção do sedimento? É a draga. Aquela draga que usa até no mar, né? Você vê, não sei se você está sabendo da obra lá de Balneário Camboriú, eles estão dragando lá de alto mar. É a mesma draga. A gente fez um trabalho agora, eu fiz um trabalho agora, fui até fiscal da obra, de um canal, chama Canal do Guaxinim, aqui no município. E a gente fez toda essa dragagem com uma empresa lá de Manaus, veio, e foram 2 dragas. A profundidade não é problema, não, porque é um tubo, né? É um tubo que vai lá no fundo e puxa. Tipo é como se fosse esse negócio de, como é que chama? Que você pega isso, um aspirador de pó. É a coisa de um aspirador de pó. Só que ele é tão potente, a potência, se você ter ideia, na draga que a gente trabalhou, eram 500 cavalos a potência da bomba. Então é uma coisa absurda. Aí ela puxa a água com areia. Vem tudo. Vem a água, logicamente, né, que você está puxando. Aí então ele pega aquela areia e joga tipo uma piscina que ele cria lá, na área lá, e é assim que faz, entendeu? Mas a draga vai até qualquer profundidade. Logicamente, quando você tem uma profundidade menor, a sua eficiência vai ser bem maior, né? Então, lá no Rio, a gente esperou o período de seca, quando chegou o período mais seco, a gente fez, entendeu? Geralmente, ele é feito no período que a cota do rio está lá embaixo. No caso de uma barragem, seria interessante você fazer essa dragagem no período que a barragem estiver mais seca, para você facilitar, né, mais eficiência do seu trabalho. Sim, muito obrigado pelo esclarecimento. Agora vamos para a próxima pergunta do chat. O Gilson Rodrigues perguntou: excelente evento. Parabéns, Sérgio. Como o senhor vê o ramo de perícias de barragens hoje em dia, para um engenheiro, tendo em vista rompimentos das barragens que romperam em 2015 e 2019? É importantíssimo, né? É importantíssimo. No caso dessa perícia, eu acho que você está dizendo antes de acontecer o acidente, deve ser, né? Mas é o trabalho até que eu faço, né? Nas barragens da Codevasf, que é que eu sou responsável. A gente faz, é importantíssimo. E no caso aí dessas barragens, você fazendo tudo vai depender da condição de que você está cuidando da sua barragem. Se a empresa cuida bem, faz as manutenções, você pode fazer uma inspeção até anual. E aí a pessoa fica, a gente tem um colega lá que faz a inspeção, ele fica muito preocupado, né, com a inspeção, em ter a responsabilidade da barragem estourar. Sim, Sérgio, se a barragem estourar, pô, a gente vai ser culpado. Calma. O nosso papel é fazer a inspeção, identificar a anomalia, dar uma solução, dizer uma solução e passar para as autoridades competentes. A gente não tem essa... No meu caso mesmo, eu não tenho atribuição de assim, fazer a obra. Eu sou só o técnico. Então, no caso dele que estiver fazendo a perícia, a inspeção, ele vai fazer a inspeção, identifica a anomalia, diz, ó, a solução é essa, e passar para a autoridade. Se a barragem romper, vai procurar, logicamente, quem fez a inspeção. Mas quem fez a inspeção identificou, só a barragem lá está com pipe, está com um vazamento lá e está saindo sedimento. A barragem corre o risco de romper. A barragem está com uma rachadura no coroamento. É uma anomalia de alto risco, requer correção. A barragem está com afundamento, a ombreira está com erosão violenta. Porque eu mesmo já fiz... nós fizemos várias obras nas barragens da Codevasf, baseadas nas inspeções. Sem as inspeções, como é que ele ia saber que tinha problema? Então, eu fico tranquilo. O problema é quando você não identifica a anomalia ou não passa aquele documento para o órgão fiscalizador, né? Mas todo ano nós fazemos as inspeções, fazemos os relatórios, o relatório é todo fotografado, né? Com fotografia, tudo.
e identifica as anomalias e passa para o órgão fiscalizador e para as autoridades, entendeu? Então, a parte de inspeção é importantíssima. E essa área aí de perícia, deve ser a área de inspeção que ele quer dizer, está crescendo muito e é muito importante. E cada vez mais a segurança de barragem está em voga, né? Que é perigoso, você está tratando de vidas humanas, né? Então, é muito perigoso, entendeu? Você vê o caso aí de Brumadinho, né? Dessas barragens de rejeito. Eu nunca vistoriei uma barragem de rejeito, porque a Codevasf não tem barragens de mineração assim, né? De rejeito mineral, né? A gente não tem. Só tem barragem de abastecimento de água para água, só água. Mas uma barragem de rejeito, a inspeção também tem que ser bem mais... No curso que a gente fez lá, que eu fiz, que a gente fez um curso de 1 ano, tinham vários técnicos do DNPM que fizeram o curso com a gente. E, entendeu? Mas é uma área que está crescendo muito, né, diante desses problemas, dos acidentes, né? E é uma coisa relativamente nova, né? A lei tem 10 anos só, entendeu? Então, é importantíssimo essa capacitação do engenheiro seguir nessa parte de inspeção, né? De vistoria. Importante. O Gilson fez outra pergunta. Como trabalhar na Codevasf? A Codevasf, ela, como eu falei no início, é uma empresa pública, né? Ela é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Para ingressar na Codevasf só pelo concurso público, não tem outro caminho, entendeu? A Codevasf fez um concurso eu fiz o concurso em 2008, né? E teve um concurso recente, agora recente da Codevasf, inclusive os engenheiros estão chegando agora. Então, entraram vários técnicos entraram no mês de agosto, setembro, está sempre chegando, né? Administradores, não só engenheiros, administradores, economistas, contador, engenheiro agrônomo, porque a Codevasf é uma empresa técnica. Isso aí é notório, né? Uma empresa que trabalha muito na parte técnica. Então, a maior parte é engenheiro. Todos os engenheiros a gente tem lá, engenheiro florestal, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo, engenheiro eletricista. A gente tem lá na nossa superintendência, nós temos 2 aqui na nossa superintendência. Engenheiro geólogos, nós temos geólogos, também são importantes. Entendeu? São praticamente todas as engenharias nós temos aí. E na parte administrativa temos administradores, economista, contador, advogado, temos assessoria jurídica, tem vários advogados também na empresa. A empresa atua em várias áreas, então ela tem um corpo técnico muito bem capacitado, entendeu? Se você tem mestrado, é muito bom você ter mestrado, doutorado, você já galga bons cargos aí na empresa, mas o ingresso só dá para o concurso público, não tem outro caminho para a Codevasf. Acho que não tem mais perguntas. Então, a gente está chegando, né, no final. Eu agradeço muito, Sérgio, pela troca de experiências. Espero que tenha sido muito bom para você também. Você tem alguma rede social? Você quer divulgar seu trabalho, seu contato? Eu não tenho muitas redes sociais assim, porque eu tenho assim o LinkedIn, né, que eu uso, mas depois eu posso passar aí pelo seu WhatsApp. Não sei se foi você que me passou os dados aí. Aí depois eu posso te passar assim e-mail, né, meu e-mail, né, para contato. Às vezes a pessoa quer estar com a dúvida de alguma inspeção que fez. Às vezes pode tirar uma foto para dar uma opinião assim, né? Logicamente vai ser uma opinião superficial, né? Mas eu posso dar uma ajuda. Ou material técnico, eu tenho muito material técnico. Aconteceu mesmo o caso aí de uma colega aí da Defesa Civil do município, que nós estamos aqui no período chuvoso, né? Ela estava passando por muitos problemas e ela não sabia como fazer. Eu disse, o que eu posso te passar é todo o material e todo o procedimento que a gente faz, assim, os relatórios, material técnico, então ajudou muito ela, entendeu? Então, se alguém precisar, depois eu passo meu e-mail para você aí
o senhor pode fazer perguntas ou alguma dúvida de alguma barragem que tenha algum problema e eu posso esclarecer dentro da minha Ótimo. conhecimento. Eu agradeço aí também o convite, né? Para mim também é gratificante porque eu aprendo também, né? Está sempre aprendendo e para mim foi ótimo, né? Explanar aí um pouco da minha experiência aí nessa parte de segurança de barragem, né? Aqui da Codevasf. Eu agradeço a todos. Então, gostaríamos, em nome do projeto Construção Mais, agradecer ao Sérgio pela brilhante participação em nosso evento, colaborando com essa troca de conhecimento tão importante em relação à segurança de barragens. E gostaria de novamente convidar a todos a acompanhar o conteúdo em nossas redes sociais, @Construção Mais, e acompanhar as próximas novidades. Uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite.